Amados do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom poder adorar o Senhor, mesmo com todas essas restrições, essas medidas de segurança, a gente tem percebido que a palavra do Senhor tem sido anunciada. Você que está aí no seu lar também, Deus continue abençoando, continue fortalecendo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a glória do Senhor. Com certeza Deus falará conosco, na verdade já está falando conosco, e isso é muito bom. A palavra do Senhor nos diz que nos alegramos quando nos dizem, vamos à casa do Senhor. E eu estava pensativo hoje pela manhã, porque vocês viram o toró que caiu nessa manhã, viu? Mas graças a Deus, quando eu olho lá para fora e vejo esse sol, eu digo, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por esse sol que nos ilumina, obrigado por nossas famílias, obrigado por nos fazer chegar até aqui. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nesse momento nós vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Pai santo e querido Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã, por este dia, Senhor. Obrigado por se fazer presente aqui. Nós oramos ao Senhor, nós cantamos ao Senhor, bendizemos o Teu santo nome e nos alegramos em Ti, porque o Senhor nos trouxe à Tua casa. E também está falando com os Teus filhos nos lares, nos seus trabalhos, porque o Senhor fala o tempo todo conosco. E isso é muito bom, como é bom ouvir a Tua voz. Então, Pai, nos fortalece nessa caminhada que não é fácil, e mais ainda, em momentos de pandemia, em momentos de prova, Senhor. Nos ensina na Tua palavra a estarmos fortalecidos, para que possamos fortalecer aos nossos amigos, nossos familiares, tantas pessoas, meu Deus, que têm perdido a esperança, mas nós confiamos em Ti. E sabemos e reconhecemos que a nossa força vem do Senhor. Então louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. No Salmo 127, a palavra do Senhor nos diz nos versículos 1, 3 e 5 o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalham os que a edificam. Então a palavra do Senhor é muito clara. Se o Senhor não edificar, se o Senhor Deus não for o Deus do nosso lar, do seu lar, tudo que viemos a fazer vai ser em vão. Porque nós precisamos entender que a força do nosso lar, a força das nossas famílias está no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Diz mais, versículo 3, herança do Senhor são quem? Os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E diz mais, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Repare que esses versículos do Salmo 127 reforçam a ideia de uma família fortalecida no Senhor. Reforça a ideia de que Deus é o arquiteto, que Deus sustenta, e uma família muito bem estruturada, ela vai sobreviver e vai passar com alegria em meio às dificuldades, em meio a tudo que a gente está passando. Isso aqui é muito importante para a gente lembrar, porque Deus ama a família, Deus idealizou a família, e com a base muito bem estruturada da família, Deus fornece esperança. Porque uma família muito bem estruturada, quando o Senhor edifica a casa, pode vir a tempestade que for, e nós estamos no meio de uma forte tempestade que é essa pandemia. Eu sei que você perdeu amigos, entes queridos, eu também conheço pessoas próximas que passaram por dificuldades, nós perdemos entes queridos, mas a questão não é apenas isso que nos traz uma tristeza muito grande. Nós que ficamos e ainda estamos aqui, o que é que nós temos feito diante de tudo isso que está acontecendo? Deus está chamando o seu povo para um fortalecimento, porque coisas novas virão por aí, e a gente precisa acordar para isso. A gente não pode mais se distrair, não podemos mais viver na distração de sempre. Estamos tendo uma oportunidade única na história, porque os nossos antepassados viveram dias difíceis.
O povo de Deus viveu momentos difíceis enquanto estava escravo no Egito. Os nossos antepassados mais recentes, vamos colocar aí 1918, 1920, quando nós tivemos aqui uma pandemia de gripe espanhola, sem internet, sem muita comunicação, e muitos sobreviveram àquilo. Nós estamos vivendo mais um momento na história em que precisamos fazer a diferença e nos esquecer, não deixar se esquecer de que Deus está no controle, que Deus é quem edifica o nosso lar. Porque Satanás, com as suas armas de astúcia, ele tem lançado muitos dardos no meio do seu povo. E um desses dardos, eu posso nomear sem nenhum medo e sem nenhum receio. É o dardo da distração. Muitas pessoas se distraíram e não aprenderam, não souberam e ainda não sabem lidar com toda essa onda, essa pandemia que estamos vivendo. Então você está tendo uma oportunidade em Deus para se fortalecer ainda mais. Deus está te dando uma oportunidade de um novo recomeço, para você se fortalecer em Deus, com as armas bíblicas, para não somente lidar com tudo isso que nós estamos passando, mas lidar com coisas que estão por vir. Pastor, então quando isso passar, vem mais coisas. Eu não quero trazer aqui nenhuma revelação, não quero trazer aqui nenhuma suposição, mas tudo com base nas Escrituras, que o nosso Cristo disse, que no mundo nós teríamos aflições. E a gente pode olhar para tudo que está acontecendo no mundo e dizer, estamos vivendo dias de aflições. Mas não somente isso, precisamos lidar com tudo isso, não fazer caso de tudo isso que está acontecendo. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que Deus enfatizou essa questão do fortalecimento da família, isso me chama a atenção e deve chamar a sua atenção para essa necessidade. Por exemplo, há mais de 3.000 anos, você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio no capítulo 6, há mais de 3.500 anos, Deus escreveu o primeiro livro sobre a família, mostrando a Moisés a importância da palavra de Deus com relação a esse fortalecimento da família. A gente precisa entender que nesse contexto, o povo de Deus era recém-saído da escravidão do Egito e precisava da palavra de Deus para fortalecer aquelas famílias. Deuteronômio no capítulo 6, notem como o plano de Deus era simples. E esse plano pode ser chamado do plano de sobrevivência das famílias escolhidas por Deus. Deuteronômio no capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 8. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim, olha que coisa maravilhosa, isso há mais de 3.000 anos. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão onde? No teu coração. E a gente já aprendeu aqui, temos falado muito a esse respeito. Aqui no nosso coração, na nossa mente. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. Olha só, eu aprendo de Deus. E o que é que eu faço? Ensino aos meus filhos. Eu aprendi de Deus, me fortaleço no Senhor. Eu tenho que ensinar aos meus filhos, fortalecer aos meus filhos. E diz mais, e delas o quê? Falarás, das palavras de Deus, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deleitar-te, ao levantar-te, e também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Há mais de 3.000 anos Deus disse, olha, vocês irão passar por momentos difíceis. Estava difícil enquanto escravos nas mãos de Faraó. Vocês precisam se fortalecer, ter esperança, porque dias difíceis virão. Mesmo sendo libertados das mãos de Faraó da escravidão, vocês precisam ser fortalecidos, porque dias difíceis virão. E como fazer isso? Primeiro, vocês precisam das minhas palavras, disse o Senhor. Olhe como a base do Senhor que edifica a casa é muito importante para que essa onda
de fortalecimento se espalhe. Deus me fortalece com a palavra dele, eu fortaleço a minha família fortalece aos mais fracos, e isso as pessoas em Deus começam a se fortalecer. Reparem que não tem muito mistério, é porque a palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Momento de fortalecimento no Senhor, momento de aprender mais do Senhor, e não somente isso, colocar em prática tudo o que a gente tem aprendido no Senhor. As distrações não cabem mais, a gente já aprendeu isso, e talvez fosse necessário estarmos passando por tudo isso que nós estamos passando, para entender que as distrações não podem fazer parte do nosso cotidiano, porque a qualquer momento, o Senhor que edifica o nosso lar, o Senhor que edifica a nossa casa, Ele virá para buscar suas famílias. E como é que Ele vai nos encontrar? Então percebam que esse foi o mais importante detalhe da palavra de Deus para Moisés. Foi esse chamado de Deus para ter famílias fortalecidas, lares cheios da palavra de Deus. Eu olho, a gente acompanha na internet, eu sei que você acompanha na internet. Foi surpresa para todo mundo o que aconteceu, o que tem acontecido. A gente vai lá ver um pregador, a gente vê outro pregador, a gente vê um irmão falando e tudo. Mas notem, as distrações elas continuam. E a gente precisa fazer a diferença. Não é nenhum pecado você acompanhar na internet, você acompanhar uma mensagem, mas é muito importante você ter o discernimento para filtrar tudo o que você tem escutado. Porque o nosso inimigo, o nosso adversário, não é seu marido, não é sua esposa, seu trabalho, seus filhos. O nosso maior inimigo, como a Bíblia fala, o nosso adversário, acusador dos nossos irmãos, é o diabo. E a gente precisa olhar para a palavra de Deus e combater o nosso inimigo com as armas que Deus nos dá, que é a palavra dele. Agora, o que acontece quando tudo isso que Deus nos ensina é negligenciado? O que acontece, independente de ter pandemia ou não? Nós temos ao nosso redor uma geração de pais frustrados, maridos, esposas, filhos que passam por frustrações, uma geração que não sabe como lidar com os filhos, uma geração que não sabe lidar com os problemas da atualidade. E entre nós está crescendo a próxima geração, se Jesus não voltar logo, uma geração que é distraída e pior, indisciplinada e amoldada com esses padrões do mundo. E nós, de certa forma, somos responsáveis por isso. Porque se a palavra de Deus diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, minha responsabilidade, Deus diz, é no seu coração. Eu aprendo de Deus, eu me fortaleço no Senhor, eu caminho com o Senhor, e agora o que é que eu faço? Fico só para mim? Não, eu vou inculcar no meu lar, nos meus filhos. Pastor, não tenho filho, não sou casado. Isso aqui se aplica em toda e qualquer circunstância. Você aprendeu da palavra do Senhor? Fale com seu amigo, com sua amiga, com seu vizinho, não perca tempo. Olha, eu tenho me maravilhado e eu me emociono quando eu escuto que pessoas da Igreja Batista Esperança, no meio dessa pandemia, dizem assim para mim: pastor, estamos orando pelo ministério da igreja, por sua vida, e quero testemunhar aqui. Estamos falando com pessoas, discipulando pessoas, ajudando pessoas, o trabalho não parou. Isso me emociona porque eu vejo que tudo que nós estamos fazendo não é vão no Senhor. E mesmo na pandemia, pessoas têm sido assistidas para a glória do Senhor. Então percebem que Deus, quando manda a palavra dele, que hoje nos ordena, que estarão nos nossos corações, a gente pode comunicar também, inculcar essas palavras na vida de outras pessoas. E isso torna pessoas mais fortes, crentes fortalecidos no Senhor. Porque viver como um cristão nesse mundo é muito duro, não é fácil. Algumas pessoas ainda não entenderam isso, pessoas que não conhecem a Deus, dizem que é muito fácil ser cristão. Não é. Não é fácil ser cristão.
Isso requer treinamento, requer trabalho, requer dedicação no Senhor. Mas então por que é que falhamos muitas vezes? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que temos um Pai perfeito, que se preocupa com nós, que nós somos imperfeitos, que nós somos maridos imperfeitos, somos casados com esposas imperfeitas, temos filhos imperfeitos. Aí Deus diz, porque vocês são imperfeitos e eu sou perfeito, é a minha palavra que tem que estar no seu coração. Porque os seus filhos são imperfeitos e eu sou perfeito, é a minha palavra que você tem que inculcar nos seus filhos. Porque eu sou perfeito e os seus amigos são imperfeitos, são as minhas palavras que você tem que inculcar na vida dessas pessoas. Porque isso vai tornar famílias fortes, amigos fortalecidos, todos cheios da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 16. O que é uma família cheia da palavra de Deus? O que é um grupo de pessoas cheio da palavra de Deus? A gente precisa buscar intensamente o nosso Deus da palavra para nos encher com a palavra dele. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso. E olha o que ele diz para os irmãos Colossenses. Colossenses 3, 16, a primeira parte. Você que encontrou pode ler, e você que está no celular, leia aí no celular em voz alta, participando e adorando ao Senhor. Colossenses 3, versículo 16, a primeira parte. Olha que coisa maravilhosa. Habite de que forma? Ricamente. O quê? A palavra de Deus. Repare que não são as novelas, o telejornalismo, os filmes, as séries, mas a palavra de Deus é que deve habitar ricamente em nosso coração. Uma outra versão diz assim, ó: deixe, permita que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Aí quando eu olho para esse versículo, apenas nessa primeira parte, eu posso ver como a palavra de Deus é tão rica, nas palavras colocadas aqui, não de maneira aleatória. Olha que coisa maravilhosa, quando Deus diz, deixe que, isso significa que você precisa permitir. Deus não vai pegar você pelo pescoço, Deus não vai abrir o seu ouvido, Deus não vai empurrar de uma forma absurda a palavra dele no seu coração. Deus está dizendo para você de maneira muito carinhosa e encorajando para que você deixe, ou seja, permita, convide Deus, dê as boas-vindas a Ele, se entregue a Ele, diga para Deus, Senhor, eu permito, eu deixo que a Tua palavra invada o meu ser, Senhor. Eu não quero mais viver como antes. Estou aprendendo diante de tudo que está acontecendo, Senhor, por isso eu deixo que a palavra entre. E é interessante que não é qualquer coisa, é a palavra de Deus. E algumas pessoas, elas até ficam com receios. Porque ser crente é muito chato, ser crente é muito bitolado, eu tenho que saber a Bíblia de cor. Não é isso. Quando a Bíblia diz, deixe que a palavra de Cristo, a palavra de Cristo pode ser uma palavra, um versículo, um capítulo, um livro. Você já experimentou chegar para alguém, do nada, e dizer um versículo para essa pessoa? É maravilhoso para a gente que está fazendo isso, inculcando, fortalecendo os outros. E o testemunho da outra pessoa é tremendo, é de arrepiar. A pessoa diz, olha, eu estava precisando dessa palavra. Isso é deixar que a palavra de Cristo adentre. As pessoas estão muito preocupadas, eu preciso fazer um seminário, eu preciso entrar numa faculdade teológica. Você tem nas suas mãos a palavra de Deus. Deixe que a palavra de Cristo faça o quê? Como diz o versículo. Habite de que forma? Ricamente. Não é ouvir e pronto, agora eu vou seguir as minhas atividades rotineiras, e nós temos nossas atividades rotineiras, mas é permitir que a palavra de Cristo habite em nós
E diante das atividades rotineiras, o diabo não arranque essa semente para que possamos lidar com os problemas rotineiros do dia a dia. É se encharcar com a palavra de Deus, é ser saturado como uma chuva pesada. Hoje de manhã caiu essa chuva tão forte, ontem à noite também, muito forte. Em 7, 10 minutos de chuva, foi uma chuva tão forte que mesmo com a janela fechada lá em casa, eu fiquei muito preocupado com a água entrando na parte da sala. Quando o apóstolo Paulo, ele diz, habite ricamente a palavra de Deus, significa eu vou me encharcar da palavra de Deus. Esse é o sentido. É me inundar, é transbordar com a palavra de Deus, que é maravilhosa. Significa que a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas vidas, os nossos planos, tudo isso estará enraizado na palavra de Deus. Porque se o Senhor não edificar, em vão será o nosso trabalho. Meus irmãos, quando nós permitimos, quando nós convidamos, quando nós damos as boas-vindas à palavra do Senhor, a um versículo, a um capítulo, essa palavra ela tem um poder tremendo de transformar o nosso ser, de nos ajudar a lidar com qualquer que seja o problema nas nossas vidas. E isso é um fato que nós estamos vivendo, porque as mesmas provações que estamos passando, você também está passando. E a diferença está quanto eu tenho da palavra de Deus e quanto eu não tenho. Notem, você que está cheio da palavra de Deus, está passando por uma pandemia, como você tem lidado com isso? Aquela pessoa que você conhece que está em fragilidade, está passando pela pandemia, quanto da palavra de Deus ela tem colocado em prática? Notem que o diferencial está na palavra de Deus nas nossas vidas. Quando nós temos uma vida cheia da palavra de Deus, isso significa que nós estamos convidando Deus a falar conosco. E não somente isso, estamos dizendo para Deus, Senhor, o Senhor pode falar sim conosco. E olha, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou me calar apenas para ouvir a tua voz. Porque não adianta pedir para Deus falar conosco e a gente querer falar ao mesmo tempo. Não adianta pedir a Deus que fale conosco e a gente já pensar numa resposta que a gente vai dar para Deus. É Deus falando e a gente escutando. E isso vai transformar, vai encher a nossa vida com a palavra de Deus. E vai nos fazer andar, caminhar lado a lado com o Senhor. Aqui na igreja você vai ter um momento para falar com Deus. Um momento de oração pedindo a Deus, em nome do Senhor Jesus, que Ele firme essa palavra no seu coração e que Satanás não venha arrancar quando você sair por aquela porta. Você vai falar isso com Deus. E você no seu lar, mais uma vez, também vai fazer isso, vai orar ao Senhor. E mais uma vez, nosso convidado, nossa convidada, encaminhe o link para as pessoas. Comunique as pessoas, porque nós precisamos muito da palavra de Deus. E você no seu lar também pode ser um evangelista em potencial. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe. Amém e amém.